A igreja está em perigo e você precisa saber o motivo. O diabo encontrou uma maneira sutil de se infiltrar em nossos louvores e poucas pessoas estão percebendo. Aquelas músicas que deveriam nos levar para mais perto de Deus e exaltar o seu santo nome estão sendo distorcidas, e eu quero mostrar o quanto isso pode prejudicar sua vida espiritual. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre o fenômeno da música gospel, que surgiu como algo bom, mas aos poucos começou a ser usado pelo inimigo para desviar o foco da nossa adoração. Também vou apresentar uma lista com 4 tipos de louvores que, infelizmente, podem nos afastar de Deus. Vou provar porque eles estão errados e você vai ficar impressionado. E antes de começarmos, quero pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho da notificação, pois quero ajudá-lo na caminhada com Deus todos os dias. Há poucos anos, os louvores nas igrejas eram momentos voltados exclusivamente para a adoração e exaltação de Deus. Cantávamos que a terra e os céus glorificavam o seu santo nome e que Ele era o único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Além disso, usávamos aquele tempo nos cultos para declarar nossa dependência do Pai, cantando que não éramos nada sem Ele e que precisávamos da sua misericórdia para viver neste mundo injusto e cruel. Mas de um tempo para cá, com o crescimento da música gospel e o surgimento de vários cantores, muitas músicas passaram a ser escritas não para engrandecer a Deus, mas para agradar as pessoas. Isso porque as canções deixaram de ser feitas para o Senhor e passaram a atender a um mercado. E como qualquer mercadoria, precisam agradar ao cliente para vender. E como se satisfaz alguém? Falando ou fazendo o que ela quer. É exatamente isso que boa parte das músicas gospel faz. Por isso, a partir de agora, vou mostrar 4 tipos de louvores que são tocados nas igrejas hoje em dia, mas que não atraem a glória de Deus, apenas mexem com nossas emoções. O primeiro tipo de louvor distorce a verdade bíblica. Muitas músicas de hoje trazem ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, e com isso acabam levando as pessoas ao engano e à frustração. Antigamente, os louvores eram recheados de versículos e passagens bíblicas que serviam para nos ensinar e nos consolar com as promessas de Deus. Mas quando um louvor não está alinhado com as Escrituras, deixamos de sentir a presença do Espírito Santo e a mudança do coração não acontece, pois ele só age de acordo com a palavra. O segundo tipo de louvor usa linguagem desrespeitosa. Hoje em dia, tenho visto uma linguagem que parece inadequada para adorar a Deus. É claro que o Senhor vê nosso coração e as palavras têm pouca importância se o nosso coração e a motivação estão corretos. No entanto, algumas músicas tratam Deus como se Ele fosse qualquer um, quando na verdade Ele é o nosso Senhor e merece respeito e reverência. Existem músicas, por exemplo, que parecem ser declarações de amor de um rapaz para uma mulher e não para o Criador, o Deus que criou os céus e a terra. Essas músicas soam mais como canções românticas do que músicas de adoração. Isso é muito preocupante, pois não leva o ser humano ao arrependimento, ao quebrantamento e à verdadeira adoração. Sei que muitos pastores hoje em dia estão tentando atrair novos membros e querem encher a igreja a qualquer custo, mesmo que isso signifique perder a essência da santidade de Deus. Eles usam frases prontas como Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, para mostrar que Deus aceita qualquer pessoa do jeito que ela é. No entanto, esses líderes precisam entender que as pessoas é que devem se adequar a Deus, e não Deus a elas. Deus é santo, e precisamos lembrar disso até na hora de cantar louvores, como diz a palavra, que todos os habitantes da terra devem tremer diante dele, diante do esplendor da sua santidade. Salmos 96, 9. O terceiro tipo de louvor exalta as emoções mais do que a palavra. Existem muitos louvores que nos fazem querer chorar, tocando profundamente nossa alma.
E isso ocorre porque os músicos utilizam certas notas musicais que geram uma emoção forte em nós. Embora a emoção faça parte da nossa adoração, ela não deve ser o foco principal. Eu mesmo já chorei muito na presença de Deus ao ouvir certos louvores, mas também aprendi que devo adorar a Deus com plena consciência, entregando-me a Ele de coração e não apenas recitando palavras repetidas. Afinal, de que adianta repetir palavras e frases sem entender seu verdadeiro significado? Algumas músicas mexem tanto conosco que chegamos a acreditar que estamos sentindo a presença do Espírito Santo, quando na verdade estamos apenas experimentando novas sensações e emoções. Por isso, é fundamental refletir sobre o que estamos cantando. Avaliar se isso realmente nos aproxima de Deus e se está trazendo glória e honra ao seu nome. O quarto tipo de louvor é aquele que foca no ego humano. Essas músicas são centradas no eu e nas conquistas pessoais, em vez de glorificar a Deus. Elas enfatizam o que Deus pode fazer por nós, como se Ele fosse um gênio da lâmpada mágica para realizar nossos desejos. Muitas letras dizem: eu sou campeão, eu sou vencedor, nada pode me parar, vou dar a volta por cima, e por aí vai. Por mais que essas palavras sejam motivacionais, se não tomarmos cuidado, elas podem tirar nosso foco de Deus ao enfatizar nossa capacidade humana. Não estou dizendo que seja pecado cantá-las, mas sem perceber, estamos ouvindo músicas que inflam nosso ego como se fôssemos o centro do coração de Jesus. Além disso, podemos achar que Deus tem que atender nossos pedidos e fazer tudo dar certo. Mas de acordo com a Bíblia, ainda que nada dê certo em nossas vidas, devemos nos alegrar no Senhor. Essa é a ideia que deveria ser transmitida nos louvores. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, entregou uma profecia sobre isso. Ele escreveu que haveria um tempo em que as pessoas não suportariam mais ouvir os ensinamentos corretos. Em vez disso, elas buscariam líderes e falsos mestres que diriam apenas o que elas queriam ouvir. Na época em que ele escreveu isso, a igreja também passava por uma crise muito parecida com a que estamos vivendo hoje na questão dos louvores. Ela estava crescendo de forma muito rápida, e a chegada de novos convertidos, que vinham de culturas e religiões diferentes, estava contaminando a pureza do Evangelho. Por isso, não podemos cair nesse erro, querendo agradar ao ser humano e usando Deus como meio para alcançar nossos objetivos, ambições ou para nos fazer sentir bem. Devemos adorá-lo por quem Ele é. Para encerrar, quero aconselhar você, que é líder do Ministério de Louvor ou participa da liderança da sua igreja, a ter sabedoria e discernimento ao escolher as músicas para adorar a Deus. Procure selecionar músicas que exaltem a santidade do Senhor, sua grandeza, e que estejam alinhadas com a Bíblia. Além disso, evite compartilhar louvores que tenham uma mensagem muito poética, mas cujas palavras não consigam transmitir claramente o significado. Antigamente, os louvores tinham letras tão simples, mas que tocavam profundamente nossa alma. Isso porque acredito que Deus age na simplicidade, na pureza de coração. Então, procure trazer músicas que toda a congregação consiga cantar e, principalmente, entender o significado das palavras. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender que o inimigo de nossas almas, Satanás, deseja sutilmente se infiltrar em nossos cultos para nos distanciar da presença de Deus, transformando esse tempo precioso de louvor em um momento de distração, gerando apenas emoções na alma, mas não tocando nosso espírito. Eu sou o presbítero Maurício, e se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas. Espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço